Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Governo do Maranhão decreta ponto facultativo nesta sexta-feira. Mais de 900 presos são beneficiados com saída temporária do Dia das Crianças. Prefeitura de São Luís abrirá a 16ª Feira do Livro nesta sexta-feira. Eclipse solar anular ocorrerá neste fim de semana com visão privilegiada aqui no Brasil. TV UFMA presta homenagem póstuma ao cinegrafista Juarez Lisboa. Também no esporte, Taça Grande Ilha tem alta média de gols e Sampaio treina forte para jogo contra o Ceará. Hoje tem Gilberto Mineiro e ele traz a dinâmica de Eduardo Machado. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o livro Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural, com o autor, o professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMA, Fábio Palácio. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Um ótimo dia, uma boa quarta-feira aos ouvintes que acompanham aí o Jornal Rádio Universidade, a nossa programação, tá? Hoje, 11 de outubro, Mayra, de 2023, Dia Internacional da Menina, também Dia do Deficiente Físico, Dia do Teatro Municipal, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade e Dia da Enfermeira. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do estado e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo WhatsApp 98 992 17 26 47. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Baixe e acesse o aplicativo oficial ou compiladores de rádios. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. 7h17. Agora a gente vem com as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E você confere, claro, lá no YouTube e Jornal Rádio Universidade no YouTube diretamente, ou então lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Acompanhe aqui os destaques, começando com o Jornal Pequeno, nesta quarta-feira, que tem como manchete: Impasa Brasil, Maranhão recebe gigante da bioeconomia e se prepara para a transformação socioeconômica. Também destaque: saída temporária. Justiça libera 962 detentos para passar o Dia das Crianças em casa. Comitiva do Sistema FIEMA visita a área doada para a construção do SESI em Balsas. Em Santa Rita, manifestantes bloqueiam a BR-135 para pedir implantação de quebra-molas e sinalização. Felipe Camarão comanda a comitiva maranhense que embarca em missão para a China. E FMI eleva para 3,1% previsão de crescimento para o Brasil em 2023. E finalizando aqui com o Jornal Pequeno, Unicef: analfabetismo em crianças brasileiras dobra durante a pandemia. Destaques agora de O Imparcial, que tem como manchete: bastidores, eleições 2024, MDB, PT e PDT sem protagonismo na disputa pela Prefeitura de São Luís. Os partidos que mandaram por décadas na política local, estadual e nacional derreteram-se na capital. O MDB é mais atingido por essa hecatombe no Maranhão, coincidentemente, o estado em que a família Sarney o elevou ao mais alto grau do poder político nacional e agora se desmancha. Assim como o MDB sarneísta, o PT lulista e o PDT rochista, de Everton Rocha, tudo indica, não terão candidatos disputando a Prefeitura de São Luís em 2024. E o que será que vem aí, né, de candidatos, pessoal, nessas eleições municipais de 2024, especificamente falando aqui de São Luís, né? A gente vai ter a mesma enxurrada de candidatos que a gente teve nas últimas eleições, né? Uma verdadeira multidão querendo ser prefeito de São Luís.
para chegar na hora, assumir e dizer que não dá para fazer nada. 7h20. 7h20, destaque também aqui em O Imparcial para Aurélio do PT, afirma que concorrerá a prefeito de Imperatriz e vereador de São Luís, Nato Júnior, se filia ao PSB. Impasa Brasil, Maranhão recebe gigante da bioeconomia e se prepara para a transformação socioeconômica. O governador Carlos Brandão expressou gratidão ao vice-presidente Geraldo Alckmin pela contribuição fundamental na mediação deste projeto crucial para o Maranhão, afirmando que é um momento de grande importância para o Estado, em especial para a região de Balsas. Esse empreendimento da Impasa Brasil, considerada aí líder em transformação de cereais em energias limpas e renováveis aqui na América Latina, escolheu Balsas, aqui o nosso estado, para o lar da 5ª unidade na região Nordeste, a partir dos esforços dos governos federal e estadual. Os impactos econômicos e sociais do empreendimento já poderão ser vistos desde a fase de construção da fábrica, quando vão ser criados aí 2.500 empregos, injetando uma considerável quantidade de vagas de trabalho e renda na localidade. E após a conclusão da unidade, está prevista a manutenção de cerca de 1.200 empregos, estabelecendo uma base sólida para o crescimento futuro da cidade de Balsas e também toda a região. Todo tipo de investimento é bem-vindo, claro, né? Seguindo aí todos os preceitos ambientais, de regulamentação e tudo mais. Geração de emprego, com certeza, industrialização, sim. Para finalizar, fazendo as contas, diminuem as chances do Sampaio cair, né? Que bom, que bom. E 54ª Festa da Jussara começa domingo. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira, dia 11, Mayra Nogueira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Mandando um alô aqui para a Jussara Ferreira, Ed Manfred, todos aqui no Instagram acompanhando a gente. Quem está lá no YouTube, vou dizer agora, quem está por lá é a Mari Silva Mourão. Muito obrigado, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Rádio Universidade. Você que está aí no dial em 106,9, em qualquer lugar, no carro, no trânsito, indo ou voltando do trabalho. A gente confere agora o comentário do professor Euclides. Bom dia, professor! Ou seja, são as... Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 11 de outubro, quarta-feira. A data de hoje se comemora o Dia Internacional da Rapariga. O Dia Internacional da Rapariga observa-se anualmente em 11 de outubro. Entenda-se o termo rapariga nesta crônica como feminino de rapaz, ou seja, são as mulheres. Nada a ver com o termo prostituta. A data foi instituída em 2011 pela ONU, através da Resolução 66/170, com o objetivo de promover a proteção dos direitos das raparigas de todo o mundo e de acabar com a vulnerabilidade, a discriminação e a violência que estas sofrem. Em 2012, celebrou-se a data pela primeira vez. Muitas raparigas continuam a ser impedidas de estudar e são obrigadas a casar pelas famílias. Para chamar a atenção sobre os problemas, por todo o mundo realizam-se atividades neste dia que visam promover os direitos das raparigas e das adolescentes. Segue agora alguns dados sobre as raparigas. 1 em 3 raparigas casa-se antes dos 18 anos nos países em desenvolvimento, o que aumenta a probabilidade de violência pelo parceiro. 700 milhões de mulheres de hoje casaram-se antes dos 18 anos e 1/3 destas casou-se antes dos 15 anos. As raparigas pobres têm 2,5 vezes mais hipótese de casar na infância
do que as raparigas ricas. Outros dados alarmantes. 7 milhões de raparigas menores engravidam por ano nos países em desenvolvimento. 40% das gravidezes não são planejadas, com grande parte deste número a resultar de violações. Mais de 3 milhões grávidas não têm acesso a planejamento familiar e cerca de 40% das jovens procuram um contraceptivo sem êxito. Entre 100 a 142 milhões de raparigas terão sido submetidas à mutilação genital. E 31 milhões de raparigas em idade de escola primária e 34 milhões em idade de escola secundária não vão à escola. Dadas essas informações sobre o Dia Internacional da Rapariga, retornamos ao estúdio. Muito obrigado. Adalberto Júnior. Muito obrigado, professor Euclides, pelas informações. 7h26 agora, Mara Nogueira. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Informações do trânsito também com o professor Euclides. Meu caro Adalberto, passando agora para dar informes sobre o tempo e o trânsito aqui na região do Calhau, do São Francisco, Renascença e adjacências. Lembrando de que hoje praticamente é o último dia útil da semana, uma vez que nesta quinta-feira, amanhã, portanto, é feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, e o governo do estado já decretou ponto facultativo para os servidores estaduais na sexta-feira, medida que deverá ser acompanhada pela prefeitura para os servidores municipais. O governo federal também já decretou feriado, ponto facultativo na sexta, então vamos ter um final de semana alongado. Independente disso, o tempo aqui na região ele tem sol, mas tem bastante nuvens no horizonte. E a gente percebeu que nos últimos dias tem caído chuvisquinhos na nossa ilha, até porque até agora a chuva do caju ainda não chegou, né? E o tempo, nesse momento, com essa instabilidade, pode nos surpreender a qualquer momento. O trânsito, por sua vez, já está bastante movimentado. Temos engarrafamento cerca de 200 metros na região da Avenida dos Holandeses, na parte que antecede a rotatória do comando da Polícia Militar. Há congestionamento nessa rotatória, há congestionamento na região do Marcos Center. Nas demais vias, na Colares Moreira, na própria Avenida dos Holandeses, aquela que passa em frente à Ponta da Areia, pela Avenida Ana Jansen e pela Avenida Castelo Branco, não se registra engarrafamentos. Seguindo pela Ponte do São Francisco, onde o trânsito também flui com tranquilidade. Vamos torcer para que esse último dia útil tudo corra bem e tenhamos um feriadão alongado, ou seja, um final de semana alongado, com tranquilidade aqui na nossa ilha. Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides. São 7h28 agora. Notícias da cidade. A gente continua com o professor Euclides. Muito obrigado, professor. Trazendo informações sobre o governo do estado, decretando ponto facultativo nesta sexta-feira, né? Conforme o decreto 38.588 de 2023, acompanhando o governo federal, o governador Carlos Brandão informa que os servidores públicos estaduais do Maranhão, exceto os serviços essenciais, terão ponto facultativo nesta próxima sexta-feira, 13 de outubro, em razão do feriado de 12 de outubro, dia em que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. Assim,
os servidores estaduais terão mais um final de semana alongado graças a esse ponto facultativo decretado pelo governo maranhense. Adalberto. É isso aí, professor. Muito obrigado, né? 7h30 agora. O professor agora vai falar sobre os mais de 900 presos beneficiados com a saída temporária do Dia das Crianças. 62 presos do regime semiaberto para visitar os familiares em comemoração à Semana do Dia das Crianças. De acordo com a Justiça, os detentos foram autorizados a sair a partir das 9 horas desta quarta-feira, 11 de outubro, devendo retornar aos estabelecimentos prisionais até às 18 horas do dia 17 de outubro. A decisão é do juiz titular da primeira vara de execuções penais da comarca de São Luís, Romel Cruz Viegas. O ofício que comunica a decisão já foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O magistrado também determinou que os dirigentes dos estabelecimentos prisionais da comarca da Grande Ilha de São Luís comuniquem à Vara de Execuções Penais até às 12 horas do dia 28 de outubro o retorno dos internos e ou eventuais alterações. Ainda de acordo com a primeira vara, os apenados foram beneficiados com a saída temporária por preencherem os requisitos da Lei de Execução Penal. De acordo também com o artigo 123 da lei, a autorização será concedida por ato motivado do juiz de execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária. Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides. 7h32 agora, e no segundo bloco você confere: Prefeitura de São Luís abrirá a 16ª Feira do Livro. Eclipse solar ocorrerá neste fim de semana com observação privilegiada aqui no Brasil. E TV UFMA presta homenagem póstuma ao cinegrafista Juarez Lisboa. No esporte, Taça Grande Ilha tem alta média de gols e Sampaio treina forte para jogo contra o Ceará. Gilberto Mineiro traz no comentário a dinâmica de Eduardo Machado. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o livro Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural, com o autor, o professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMA, Fábio Palácio. Tem as manchetes nacionais, previsão do tempo e muito mais. Não saia daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora, do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações: colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC. A revisão profissional é o coroamento de seu trabalho. Afinal, seu texto merece. Contrate um serviço profissional para revisar seus textos. Experiência é fundamental. Contate o professor Jader Cavalcante, revisor profissional. WhatsApp e celular 999626085. 999626085. Você sabia que o acesso à alimentação é um direito de todos? A LBV acredita que a garantia à alimentação não é apenas um direito humano básico, mas também a chave para um futuro brilhante. Por isso, a LBV atua diariamente para combater a fome, colocando alimento na mesa das famílias atendidas.
Apoie esta causa pelo pix@lbv.org.br ou site lbv.org. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Estão abertas as inscrições para a nova capacitação do UFMA Virtual, o curso de elaboração e estruturação de projetos de pesquisa. O curso é 100% online, possui carga horária de 60 horas e garantirá certificado imediato após a conclusão. É destinado a profissionais de todas as áreas. No curso, o participante vai aprender a desenvolver e elaborar um projeto de pesquisa, reconhecendo sua estrutura básica e os elementos que o compõem. Para mais informações, acesse o site ufmavirtual.ufma.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7h36, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo agora os destaques dos principais portais. Primeiro a gente vem aqui com o Jornal Pequeno. Maranhão recebe gigante da bioeconomia e se prepara para a transformação socioeconômica. Desde a fase de construção da fábrica, serão criados 2.500 empregos, injetando aí uma considerável quantidade de vagas de trabalho. Ainda como destaque, decisão judicial impede despejo de famílias em São José de Ribamar. A área particular e a população procurou o núcleo da Defensoria Pública, alegando que a data da ordem de desocupação estava próxima. E fim do ano deve ter um período de chuvas abaixo do normal aqui no Maranhão. É o que aponta aí o meteorologista. Relatório climático faz apontamentos para os meses de outubro, novembro e dezembro aqui no estado. Eita, Mayra Nogueira, o ano já está praticamente no fim. 7h37, agora trazendo o professor Euclides novamente. Agora ele vai falar sobre a Prefeitura de São Luís, que vai abrir a 16ª Feira do Livro nesta sexta-feira, não é isso, professor? Consolidada como uma das maiores experiências literárias do Maranhão, a 16ª Feira do Livro de São Luís, Feliz, realizada pela Prefeitura de São Luís por meio das Secretarias Municipais de Cultura, Secult e Educação, SEMED, será aberta nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, e segue até o dia 22 de outubro na Praça Maria Aragão, no centro da capital. Nesta edição, a Feira do Livro de São Luís celebra o bicentenário de Gonçalves Dias, considerado o primeiro poeta autêntico do movimento romântico no Brasil, cujo legado literário é carregado de méritos. A Feira do Livro de São Luís é um verdadeiro tesouro cultural da nossa cidade. Neste ano, celebrando o bicentenário de Gonçalves Dias, estamos honrando nossas tradições literárias e fortalecendo o compromisso com a literatura, a cultura local e a democratização de acesso ao conhecimento. A Feliz é um evento que valoriza nossa identidade e enriquece nossa comunidade, destacou o prefeito de São Luís, Eduardo Braide. A Feira do Livro de São Luís surgiu com a finalidade de valorizar a rica herança literária e cultural de São Luís, democratizar e facilitar o acesso ao mundo dos livros, além de fomentar a criação de novos leitores e promover o desenvolvimento das indústrias criativas e produtivas relacionadas à promoção da leitura. Instituída por meio da Lei Municipal 4.449, em 2005, a Feliz estabeleceu parcerias importantes
com entidades públicas e privadas. Em 15 edições anteriores, o evento já recebeu grandes nomes do cenário literário nacional, além de um diversificado grupo de poetas, escritores, artistas e convidados regionais. Com uma programação variada e gratuita, que abrange todas as faixas etárias, a 16ª Feliz incluiu desde contação de histórias e espetáculos infantis, até palestras, rodas de conversas, aulas-show, seminários, oficinas, minicursos, exposições, lançamentos de livros, sessões de cinema, bate-papos, visita às escolas, performances teatrais, além de outras atividades. Com isso, o evento se transforma em um equipamento cultural atrativo e inclusivo para todos. Adalberto. Maravilha, professor. Com certeza, a Feira do Livro é um evento importantíssimo que a gente tem que ter nesse calendário, né? Muita gente ficou até um certo receio de não acontecer este ano, mas vai ser mantido aí o festival acontecer, essa Feira do Livro, né? Melhor dizendo. Trazendo destaques agora do G1 Maranhão, você confere com a gente aqui no nosso site e também no YouTube. Confira, veja o que funciona em São Luís no feriado de Nossa Senhora Aparecida. É isso aí, o comércio está liberado para funcionar, portanto, amanhã, feriado. Destaque também, Herói de Quatro Patas. No vídeo, o primeiro cão policial do Maranhão ganha corredor de aplausos ao se aposentar após 7 anos de trabalho. Interessante, né? E Trânsito Seguro, Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Nossa Senhora Aparecida nas rodovias federais do Maranhão. 7h42. Professor volta agora falando sobre o eclipse solar que vai acontecer neste final de semana, e aqui no Brasil teremos uma observação privilegiada, né, professor? Um eclipse solar anular poderá ser visto no céu do Brasil neste próximo sábado, dia 14 de outubro. Este é um dos fenômenos astronômicos mais esperados do ano, e os habitantes de algumas capitais terão a sorte de observar com maior nitidez a formação do Anel de Fogo. Entre as capitais que melhor terá visão para observar esse eclipse solar anular está São Luís. A área mais escura da Lua indica o local com as cidades mais privilegiadas para acompanhar a anulidade. As capitais contempladas serão as dos estados do Norte e Nordeste do país. Natal, no Rio Grande do Norte, tem a maior percentagem de cobertura do Sol, com 88,52%. Em seguida, vem João Pessoa, na Paraíba, que chega a 88,50%. E, em terceiro lugar, vem Manaus, no Amazonas, que fecha o pódio com 88,32%. São Luís terá 79,50% de possibilidade de ver este eclipse solar anular. Adalberto. Muito obrigado, professor. 7h43 agora, e a gente finaliza aqui os portais, né? Os destaques nos principais portais com o Imparcial. Homicídio. O homem é preso suspeito de matar mulher a facadas em São Luís. O suspeito se apresentou às autoridades acompanhado aí pelo advogado. Destaque também, 962 presos serão beneficiados com saída temporária do Dia das Crianças. Homem é preso no interior do Maranhão suspeito de desviar mais de 1 milhão da própria mãe para agiotagem, e Polícia Federal resgata trabalhadores maranhenses em situação análoga à escravidão. Esses são os destaques do portal de O Imparcial. 7h44, o professor retorna mais uma vez, e agora ele vai falar sobre a TV UFMA, prestando homenagem póstuma ao cinegrafista Juarez Lisboa. A direção da TV UFMA está convidando familiares, amigos e colegas de profissão do repórter cinematográfico Juarez Lisboa, o He-Man, para a homenagem em memória
de descerramento da placa que vai dar o seu nome ao estúdio de jornalismo da emissora, em reconhecimento aos serviços prestados por esse grande profissional à TV UFMA. A homenagem acontecerá nesta quarta-feira, 11 de outubro, às 8h30, na sede da TV UFMA, localizada na cidade de Dom Delgado, localizada à Avenida dos Portugueses, 1666, Vila Bacanga. Dessa forma, a Universidade Federal do Maranhão, por meio da TV UFMA, está fazendo este grande reconhecimento ao querido profissional Juarez Lisboa, falecido recentemente. Adalberto. Muito obrigado, professor. 7h45. Previsão do tempo, Itábua de Maré. 7h46, São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. Essa é a previsão, mas pode chover à tarde e à noite. A umidade está a 79%, a temperatura é de 27 graus, com sensação de 29 e a média mínima 25, com máxima 31 graus. Informações do site Clima Tempo. Vamos aqui a Tábua de Maré, nesta quarta-feira, dia 11, pré-amar, a primeira aconteceu às 4h36 com 5 metros. A segunda será às 17h19 com 5,3 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais às 11h11 com 1,2 metro e a segunda às 23h15 também com 1,2 metro. Notícias do Brasil. Trazendo agora as manchetes dos principais impressos do país na manhã desta quarta-feira, começando aqui com o jornal O Globo. Conflito no Oriente Médio. O país traz primeiro voo com brasileiros de Israel e busca saída para os que estão em Gaza. FAB resgatará 900 até sábado. Fuga por terra do território palestino enfrenta bloqueio na fronteira. Aqui, vários destaques, de pessoas, falando aqui sobre como o Hamas driblou a antes intransponível defesa israelense. Métodos antigos, como o uso de túneis subterrâneos e de pouca tecnologia que evitam interceptação de comunicação, são estratégias identificadas por analistas. É isso aí. 7h47 agora. Os destaques, a manchete de O Estado de São Paulo. Vem agora aqui, guerra no Oriente Médio. Israel retoma o sul, mas sofre ataques do Hezbollah ao norte. Fronteiras com Líbano e Síria são novo foco de preocupação. Isso aqui é uma preocupação, justamente... inclusive esses acirramentos se espalharem pelo mundo. Gente, isso aqui é perigoso. Após anunciar que recuperou o controle de cidades do sul do país, Israel dividiu a atenção com as fronteiras com Líbano e Síria no norte, de onde partiram foguetes e mísseis contra seu território. Os destaques, a manchete, melhor dizendo, de Folha de São Paulo. Série Caminhos Proibidos expõe danos sociais e econômicos do contrabando. Em 3 episódios, o documentário mostra os desafios da fiscalização das fronteiras, os impactos negativos para a economia e o desenvolvimento do país e como o desequilíbrio tributário agrava o problema. 7h49 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Trazendo aqui algumas informações do esporte, vamos começando com o Sampaio, que treina forte para o jogo contra o Ceará. O clima dos treinos
de treinos do tricolor para a próxima partida é de foco total. O plano é treinar em 2 períodos, pela manhã com os jogadores que não entraram em campo na última partida e pela tarde com sessões de reforço muscular. O Tubarão enfrenta o Ceará neste sábado, dia 14, às 6 da tarde, na Arena Castelão, lá em Fortaleza. E as disputas da segunda edição do Praia de Futebol começam neste domingo, dia 15. 16 equipes disputam o título da Travinha Sub-15. Os duelos começam às 9h15, lá na Praia do Calhau, aqui em São Luís. E para fechar, a segunda edição da Taça Grande Ilha de Futebol Society começou com excelente saldo de gols. Foram nas 12 partidas da primeira fase, as redes balançaram 57 vezes. Destaque para a disputa do Flamengo com o Deck Fitness, com 12 gols no total. E as partidas da competição retornam na semana que vem na Arena Olinto, lá no Olho d'Água. É isso aí, a redação aqui é de Pedro Batista. Quem vem agora é Gilberto Mineiro, e ele traz consigo a dinâmica de Eduardo Machado. Eduardo Machado é um artista à frente de importantes projetos musicais. Aos 12 anos, aventurou-se tocando baixo e, dos primeiros sons, fez fortalecer uma paixão concreta. Atento ao dom musical, Eduardo foi explorar a arte, se aprimorando como baixista em aulas com o renomado professor Celso Pixinga, no Baixo Mania, por 2 anos, e no BIT, Bass Institute Technology, em Londres. Eduardo está à frente de grandes parcerias, expressando em seu contrabaixo destreza e versatilidade. Consagrando mais um projeto musical, no final de 2011, Eduardo lançou seu segundo CD intitulado União, agraciado como sua obra-prima pelo duo de baixo e percussão em parceria com o genial Robertinho Silva, que durante 30 anos foi baterista do Milton Nascimento. Desse trabalho ouvimos agora Mano Zé, uma festiva criação de 2 grandes músicos. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, para o jornal Rádio Universidade. E nesse clima a gente traz informações, na verdade, o professor falando sobre o Laborarte, né, professor? Meu caro Adalberto, passando para registrar de que hoje, 11 de outubro, o Laboratório de Expressões Artísticas, Laborarte, está completando 51 anos de idade. O Laborarte foi fundado em 1972 e, na época em que foi fundado, ele tinha como liderança principal o professor, teatrólogo, professor doutor Tácito Freire Borralho, Tácito Borralho, que é muito querido, muito conhecido aqui na comunidade de São Luís. E 51 anos é uma história de vida, de muitos serviços prestados à cidade de São Luís, ao estado do Maranhão e toda a região. Várias atividades serão desenvolvidas hoje, a partir das 19 horas, lá no Casarão, na rua Jansen Miller. E vão ter rodas de conversas, oficinas, apresentações artísticas e muito congraçamento entre os novos e antigos participantes do Laborarte. Fica, portanto, aqui o registro dos 51 anos do Laborarte. Adalberto. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. Nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, às 6h45 da tarde, o Palácio Cristo Rei recebe o lançamento do livro Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural. Para falar sobre esse tema e essa entrevista, a gente tem agora aqui com o autor, o professor do Departamento de Comunicação Social e também do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Fábio Palácio.
Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade. É um prazer estar falando aqui para vocês. Satisfação. Professor, começando falando dessa obra, né, que faz uma análise do que aconteceu em 2013 e a gente observa, né, que cientificamente, analiticamente, às vezes não é muito bom fazer a análise na quentura, na fervura, digamos assim, dos fatos, né? O senhor demorou um pouquinho, assim, um certo tempo para maturar essas ideias. Esse tempo foi bom para, enfim, raciocinar e tentar absorver tudo que aconteceu, porque muita coisa aconteceu no país, né? E tivemos resultados aí, enfim. Qual foi a contribuição desse período de análise, de maturação, para que essa obra fosse feita, concluída e lançada agora em 2023? Adalberto, boa pergunta, obrigado pela pergunta. Apesar de que já se passaram 10 anos, né, eu não comecei a refletir sobre as manifestações de 2013 exatamente agora, né? Já há alguns anos que eu venho estudando e fazendo reflexões sobre aquele acontecimento bastante enigmático. 5 anos atrás eu já havia publicado um artigo, também com esse mesmo título, né, sobre o céu de junho, que foi publicado numa revista científica, juventude.br, e do ano passado para cá eu resolvi aprofundar meus estudos. Na metade do ano passado eu tomei a decisão de escrever esse livro que vem agora a público. E de fato, como você fala, um bom tempo já se passou, né? São 10 anos, e mesmo já com toda essa década decorrida, como eu falo na introdução do meu livro, eu acho que ainda hoje os acadêmicos, os analistas, os sociólogos ainda devem um entendimento mais delineado sobre o que de fato se passou naquele período, né? Foi um movimento complexo, amplo, heterogêneo, um movimento cheio de significados, cheio de vertentes, com muitas etapas, né? Você deve se lembrar que a coisa ali começou em junho, mas se estendeu até o final de 2013, e alguns chegam a dizer que, na verdade, foi um ciclo longo de protestos que teria durado até a Copa de 2014, né? Então, um movimento, assim, com muitas etapas, um movimento que ocorreu em vários lugares e que tem diferentes perfis. É muito diferente se você fala de 2013 em São Paulo, no Rio, em Florianópolis ou em Recife, ou em São Luís, que também teve um 2013 muito grande, muito forte aqui, né? As pessoas provavelmente se lembram da época da Ponte do São Francisco inteiramente tomada pelos manifestantes. Então, assim, é um movimento que revela uma complexidade, uma heterogeneidade muito grande que eu procurei equacionar nesse livro, e que teve desdobramentos posteriores. Eu, para raciocinar, né, para arrematar aqui essa pergunta que você fez sobre os 10 anos seguintes, sobre os desdobramentos, a fórmula que eu uso para raciocinar é a seguinte: nem 2013 pode ser reduzido ao que veio depois, né? A gente sabe que depois houve uma ascensão forte da extrema-direita, o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a eleição de Bolsonaro, mas eu acredito que nem 2013 pode ser reduzido ao que veio depois, e nem 2013 pode ser completamente separado do que veio depois, né? A gente precisa encontrar os liames corretos entre as manifestações, entre as chamadas jornadas de junho e os desdobramentos posteriores. É evidente que é um tema muito complexo para a gente desenvolver num tempo curto, né? Não é à toa que eu escrevi um livro sobre isso e que eu procuro detalhar, né, traçar direito essa relação entre as duas coisas, mas, enfim, a fórmula que eu uso para raciocinar é essa: nem se reduz ao que veio depois e nem pode ser separado do que veio depois. Maravilha, é o equilíbrio, né, professor? E por falar em equilíbrio, o mundo andou em desequilíbrio, né? E o Brasil acompanhou esses desequilíbrios. Queria que o senhor falasse desse contexto internacional que, de alguma forma, possa ter influenciado naquelas movimentações, que começou de uma forma e foi, enfim,
tendo aí um efeito meio que mutante, né? Começa com as passagens, né? Com o preço das passagens, depois se transforma em outras coisas, né? E o que o exterior teve de influência no interior? Aqui em nosso país, que é um país grande, como você mesmo já mencionou, né? Cada local ele tem um tipo de perfil. Quais essas influências, né, que tiveram, né, do exterior e do internacional no nacional? Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente registrar que 2013 é parte de um ciclo de protestos globais que inclui as revoltas egípcia e tunisiana, o movimento dos indignados na Espanha, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos. Todos esses movimentos aconteceram em 2011, né? Esse ciclo de protestos segue até 2013 com o movimento que ocorreu na Turquia, né? Em torno ali da ocupação do Parque Gessi, ocorre mais ou menos ao mesmo tempo que 2013, tanto que na época do movimento, que foi um movimento forte nas redes, né, o Junho Brasileiro, muitas hashtags naquele momento falavam exatamente do movimento na Turquia, né. Então foi um ciclo de protestos globais que, curiosamente, vem na esteira da grande crise global de 2008, né. Então é um movimento que está diretamente relacionado àquilo ali. A gente se lembra que logo após a crise de 2008 ocorre um processo de resgate dos bancos que estavam em dificuldades, das instituições que estavam em dificuldades, e para isso são usados os fundos públicos, né, para resgatar esses bancos. É evidente que esse dinheiro, para ir para o resgate dos bancos, ele precisa ser tirado de outro lugar, e isso gerou corte de verbas para programas sociais, isso gerou desemprego, arroxo salarial. Isso vai desaguar, então, nesse ciclo de protestos globais de 11 a 13. No entanto, esse ciclo ele não conseguiu oferecer efetivamente alternativas de mudança, né? Por uma série de motivos que eu discuto no meu livro, relacionados à dimensão política, subjetiva do movimento. Nenhum desses movimentos efetivamente resultou numa mudança profunda, né, numa transformação autêntica, digna desse nome. E logo depois, então, a partir de 2014, 2015, a direita global, se aproveitando do rescaldo de um movimento que não tinha sido capaz de criar alternativas reais de transformação, e estudando esses movimentos, aprendendo também com esses movimentos, ela passa a se colocar como alternativa de mudança, a meu ver, no meu caso, uma falsa alternativa de mudança, né? Ou seja, à medida que os movimentos sociais realmente populares não conseguiram oferecer essa alternativa, a extrema-direita acaba, né, a partir da observação atenta desses movimentos, de uma apropriação da linguagem deles, ela acaba se colocando no período posterior como uma alternativa de mudança, ainda que, no meu ver, como uma falsa alternativa. Isso aconteceu no Brasil também, né? O que eu procuro explicar no meu livro, como que a direita, ela, no período posterior a 2013, ela procura investir intensamente em novos modelos de associativismo civil, que ela viu exatamente em 2013, que ela observou atentamente, e ela busca decalcar aquilo ali em movimentos como o MBL, o Vem Pra Rua, que tentam copiar as formas surgidas em 2013, mas dando um conteúdo de direita para aquilo ali. Isso permitiu uma ascensão da direita. De certa forma, eu diria que a direita usou o movimento de 2013, a partir de muito investimento, de quadros que se debruçaram sobre aquilo ali para estudar aquele processo, ela conseguiu transformar 2013, usar 2013 como alavanca para a construção da nova hegemonia liberal conservadora que viria depois. Professor, se o senhor me permite, sair um pouco desse foco de 2013 e trazer para o atual, né, para a atualidade. Essa é uma função jornalística e eu tenho que pedir isso aqui da sua análise. E já
no bojo desse seu raciocínio, né, desembocando nesse, vindo desse raciocínio, o senhor acredita que na atualidade, nesses dias agora, né, estamos observando aí a questão palestina, também judaica, né, enfim, nesse conflito que está acontecendo agora, existe uma tentativa também agora de trazer essas discussões para o ambiente político local, a exemplo do que o senhor acabou de dizer agora, né, do que foi captado aí naquele período e foi trazido para o país em termos de discussões políticas. O senhor tem essa sensação? Olha, o que eu percebo, assim, Adalberto, é que a gente viu ano passado com a eclosão do conflito na Ucrânia e agora a eclosão de um novo conflito lá no Oriente Médio, que na verdade é uma coisa latente, né, que está o tempo todo vindo à tona. Não é uma guerra que começa agora, essa guerra entre Israel e os árabes, né, no caso os palestinos, e o que a gente percebe é que nós vivemos um mundo assim de uma instabilidade muito grande, né? Nós vivemos um mundo em guerra, né? São uma série de conflitos, de entrechoques entre povos e nações, que estão eclodindo o tempo todo em vários locais do mundo, e o que a gente precisa se perguntar é quais são as causas dessa instabilidade permanente que o mundo vive. E eu localizo essas causas no mundo de desequilíbrio, nos profundos desequilíbrios sociais, econômicos e de poder que o mundo experimenta hoje em dia. Nós vivemos num sistema capitalista que passa por uma crise muito grande, que não consegue incluir as pessoas na renda, no emprego, né? E isso gera, naturalmente, uma série de disputas que também assumem esse caráter geopolítico, né? Disputas por terras, disputas por mercados, né? Que muitas vezes assume esse caráter geopolítico. Então, é mais uma das guerras que a gente vê eclodir agora. Na verdade, o mundo não tem só a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel contra os palestinos. O mundo está coalhado de guerras, existe conflito no Iêmen, existe uma série de outros conflitos que estão acontecendo hoje no mundo, e eu acredito que isso pode ser debitado ao fato de que a gente vive um mundo de profundos desequilíbrios, e a gente não vai alcançar uma paz plena e duradoura, enquanto a gente não olhar para a questão das desigualdades dentro das nações e entre os povos e as nações. Então, no mundo de profundas desigualdades, é muito difícil que a gente alcance a paz. É preciso que a gente relacione essas coisas para a gente ter um quadro mais amplo do que acontece hoje no mundo. Maravilha. Professor, para a gente finalizar, vamos de lançamento do livro, né? Justamente, que acontece hoje às 6h30, lá no Palácio Cristo Rei, na Rua Rio Branco, centro, né? Palácio, imponente prédio da Universidade Federal do Maranhão, com participação aí do professor John Kennedy Ferreira, professor da Universidade Federal do Maranhão, a gente já entrevistou aqui várias vezes, e também a Manuela Mirella, que é presidente da UNE, né? Como vai ser esse momento desse lançamento, né? Essa parte mais lúdica, digamos assim, do lançamento, que é o lançamento do livro. Primeiro dizer, Adalberto, que é uma enorme satisfação, um orgulho para mim estar lançando esse livro na Universidade Federal do Maranhão e num espaço importante da universidade, que é o Palácio Cristo Rei, né? Como você falou, o imponente casarão, né, lá do Palácio Cristo Rei. Porque, Adalberto, esse livro é um dos principais lançamentos nacionais sobre as manifestações de junho de 2013. Algumas obras importantes foram lançadas. Destaco, por exemplo, o livro do professor Roberto Andrés, da UFMG, chamado A Razão dos Centavos, uma coletânea também da Boitempo, né, que foi lançada, entre outras obras que surgiram nesse período, e o meu livro também aí surge entre essas obras, no caso é uma produção da editora Autonomia Literária de São Paulo, uma editora que vem se destacando, né, com lançamentos importantes, e é uma parceria também dessa editora com a Fundação Maurício Grabois. Então, é muito importante para mim que esse lançamento aconteça de um modo muito especial aqui em São Luís, porque, afinal de contas, eu sou daqui, né, sou professor aqui da casa, da Universidade Federal do Maranhão. Então, assim, já houve um lançamento em São Paulo, lá na USP, né, na Universidade de São Paulo. Esse é o segundo lançamento do livro,
mas para mim, de coração, é o lançamento mais importante, exatamente porque eu sou daqui, de São Luís, e a gente preparou com muito carinho esse lançamento hoje. Ele vai ser antecedido de um debate sobre cultura, que é o encontro Nossa Cidade em Defesa da Cultura, vai começar já às 5h30 da tarde, lá no Cristo Rei. Parte das atividades do lançamento, e o lançamento vai ser o coroamento desse debate mais amplo, que vai reunir uma série de artistas que vão debater as políticas públicas de cultura em São Luís, e aí ali por volta entre 6h30 e 7h, a gente inicia efetivamente o lançamento do livro, né, que deve contar com a Manuela Mirella, presidente da UNE, e com o professor da casa também, o John Kennedy, né, do Departamento de Sociologia e Antropologia. Depois vai haver a sessão de autógrafos, né, depois dessa mesa que a gente vai fazer, que não vai ser, vão ser intervenções curtas, né, a gente quer fazer um negócio bem dinâmico, e logo depois vai haver ali um cafezinho para o pessoal, enquanto eu faço os autógrafos do livro, e também um aluno aqui da UFMA, o Juan Terra, vai tocar lá um violão para a gente logo após o lançamento. Então, convido todo mundo. Hoje é véspera de feriado, né? É também uma possibilidade do pessoal começar esse sextou antecipado lá no Cristo Rei, e depois que tudo terminar, a gente vai convidar o pessoal também para uma confraternização no Solar da Terra, Maria Firmina, que fica na mesma rua do Cristo Rei, uma quadra acima, então o pessoal vai andando mesmo, e terminada a sessão de autógrafos, a gente vai fazer uma confraternização e comer e beber alguma coisa lá no Solar da Terra, Maria Firmina, tá certo? Então essa é a programação para hoje. Convido todo mundo para se fazer presente lá. Maravilha, professor. E a gente deseja aí boa sorte, enfim, que esse lançamento seja aí um marco, né, para esse livro que fala de um marco na política, no nosso comportamento também, né, social, acima de tudo. O livro Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural, do professor Fábio Palácio, daqui da Universidade Federal do Maranhão. Hoje, portanto, dia 11 de outubro, às 6h30 da tarde, lá no Palácio Cristo Rei. Professor, muito obrigado pelas informações, e a gente espera também ler esse livro, né? A gente quer esse livro também. Com certeza, por favor. Maravilha. Vou reservar um exemplar para você. Muito obrigado, viu, Adalberto? Muito obrigado aos ouvintes, e a gente está à disposição. Maravilha, muito obrigado, boa sorte. Fábio Palácio, professor, que a gente acabou de conversar aqui sobre o lançamento do livro Sob o Céu de Junho, as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural. Bom, Mayra, e assim a gente termina o Jornal Rádio Universidade, falando que amanhã a gente volta com mais informações. Vocês ficam com Mayra Nogueira agora, com o Sessão da... Aliás, amanhã é feriado, desculpa, amanhã é feriado de Nossa Senhora. A gente volta na sexta-feira com Roteiro Cultural, Paulo Pellegrini falando de esporte, mas agora, amanhã e também na sexta-feira tem Sessão das 8 com Mayra Nogueira, o melhor do pop nacional e internacional. Mandando alô aqui, ainda dá tempo, o Henrique Mota, Selma Neves, também aqui no Instagram com a gente, Maquinaria Musical, Santo de Casa, Eula Paula Belfort, Sânia Aquino, o Renato Wenche, muito obrigado, Cláudio Moraes, todos vocês que participaram. A gente volta amanhã com mais, aliás, na sexta-feira com mais informações. Até lá, tchau. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106.